Abra a tua Bíblia, por favor, em Provérbios, capítulo de número 4. Provérbios, capítulo de número 4. Instrução e decisão. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus, capítulo 4, versículo 1 em diante. Filhos, escutem a instrução do Pai. Estejam atentos para que obtenham entendimento, porque eu lhes dou boa instrução. Então não abandonem o meu ensino. Quando eu era menino, em companhia do meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos da minha mãe, ele me ensinava e me dizia que o seu coração retém as minhas palavras. Guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento. Não se esqueça nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria, e ela guardará você. Ame-a, e ela o protegerá. Amém? Louvado seja Deus. Eu sempre digo que você chegará na posição ou no lugar de quem você escuta. Quem você escuta é um segredo da vida. Quem você escuta define as respostas da sua vida. Quem você escuta define aonde você vai chegar. E a pior besteira é você não escutar um homem de Deus. A pior besteira é você não escutar um pai que, por mais que ele tenha as suas limitações, ele não é Satanás. Por mais que ele não tenha sabedoria, ele veio de uma criação muito difícil. E talvez reproduziu machucaduras. Porém, alguma coisa, alguma frase, você vai aprender do que não fazer e do que fazer. E é muito importante, porque eu sempre digo que um passo, uma decisão, ele muda a direção de toda uma caminhada. E nós conhecemos homens e mulheres que tomaram decisões na sua vida e mudaram o destino da sua vida. Eu e você já observamos pessoas tomarem decisões por empolgação e destruírem tudo. Decisões que já tomaram por mágoa. Decisões que tomaram por raiva. E isso lhes consumiu na caminhada. Decisões que tomaram por cobiça. E isso destruiu aquilo que já havia construído. Quem que você é? Aquele que escuta ou aquele que ignora? Uma das coisas que eu percebo, e talvez muitos aqui percebem, é que jovens de 13 anos, 12, 15 anos, 18, sempre pensam que haverá tempo. Tempo para reformular suas decisões, tempo para mudar, tempo para, enfim, recuperar algumas coisas. Mas uma coisa que eu aprendi, a gente nunca recupera. E a gente chega depois dos 30, depois dos 40, depois dos 50, 60, 70 anos de idade, a gente chega todo remendado. Porque você não consegue recuperar algumas coisas. Quando você era jovem, ou talvez ainda seja jovem, os pais, eles podem parecer um tanto careta. Depois que você tem 40 anos, você pode achar que você sabe o caminho que você tem que tomar, porque você já é homem instruído, porque você já é uma mulher vivida. Mas a falta de humildade faz cair em situações desnecessárias na vida, e essa dureza faz você colher frutos amargos na vida. Eu não sei quem que foi o pai de Adolf Hitler, não sei mesmo, mas por soberba, ele quis invadir a Polônia, ele quis ameaçar a Europa, e isso foi o seu fim. Herodes, na Bíblia, empolgado pela dança de Salomé, oferece até a metade do seu reino, ou o que ela quisesse. Ela foi consultar uma mãe
amarga. E ela pediu a cabeça de João Batista. Herodes gostava de João Batista. Mas o peso da decisão de um rei, ele mesmo não podia revogar. E a tristeza foi grande. E essa foi uma decisão com um peso eterno. Judas, meu irmão, pelo peso da culpa, decidiu tirar a própria vida, desprezando qualquer instrução de Jesus nos 3 anos que ele caminhou com Jesus. Porém, em contrapartida, você encontra ali Josué, que em meio às confusões do povo, em meio à turbulência e à pressão, para que escolhessem o Deus, que não é um Deus, de uma cultura da época, uma cultura egípcia. No capítulo 24, Josué se levanta e ele diz: quanto a vocês, eu não posso decidir por vocês, mas eu e minha casa serviremos a Deus. Ele decidiu o melhor caminho. Nunca se ouviu a palavra ressentimento empregada à vida de uma pessoa vitoriosa. Como um general, ele sabia que vitória está na nossa frente. E nenhuma pessoa presa a ferrolhos de ferro consegue avançar. Davi, ele decidiu o rumo da sua vida quando ele encarou o gigante que muitos temiam e se acovardavam. Mas ele também decidiu não ir em seu nome, mas ir em nome do Senhor dos Exércitos e vencer aquele gigante. Talvez tenha um gigante da mágoa que você não tem coragem de enfrentar. Por isso que você nunca estará na mesa do Senhor. Nunca estará no reino dos céus. Porque não perdoa pai, não perdoa mãe, não perdoa pessoas que falharam. E simplesmente vive uma vida disfarçada, remendada e destruído ou destruída de dentro para fora. Davi, ele decidiu enfrentar um gigante, mas essa decisão que ele tomou não foi uma decisão orgulhosa, soberba, de cobiça. Essa decisão de Davi foi uma decisão de quem caminhava com Deus, de quem decidiu colocar em prática as devocionais que fazia nas suas manhãs, as músicas que ele escrevia, as suas orações. E você? Sabe que o tanto que de Deus existe dentro de você, vai lhe auxiliar nas decisões da vida. A sua palavra está acima do orgulho? Maior realmente é aquele que está dentro de você, ou aquele que está no mundo? Ao longo da minha vida eu tenho visto pessoas que decidiram quebrar maldições familiares, quando conheceram a palavra de Deus. Decidiram ficar com a bênção, decidiram quebrar as referências ruins, a cultura ruim, as respostas terríveis, e decidiram que a partir da sua vida, quem ia reinar, não era mais aquela tristeza ou aquele trauma, quem ia reinar na sua vida, era o Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo, e que as suas decisões estariam sendo tomadas segundo a opinião dele. E essas pessoas venceram, tinham tudo para falir, mas venceram. Eu me lembro quando eu tinha 19 anos, e eu era pastor auxiliar de uma igreja ali no Fazendinha. Eu achei que o pastor da igreja, presidente aquela vez, ele estava um tanto estranho. Não me percebi de nada. Então, ele me chamou e falou: Carlos, você pode dar abertura no culto hoje? Eu falei: claro, pastor. O obreiro sempre tem que estar preparado, não tem que ficar fugindo. E eu falei para ele: tudo bem, pastor. O culto começava às 8. Quando faltava 5 minutos ou 10, eu fui na primeira fileira, fiquei sentado e fiquei olhando para o relógio, esperando dar o horário,
Porque se é uma coisa que eu aprendi na minha vida, é respeitar o horário. E quando você respeita o horário, significa que você está respeitando outras pessoas, não só a você. Faltava 3 minutos para as 8. Aquele pastor subiu até o altar, pegou o microfone, e na frente de todo mundo, num culto de domingo que estava lá, um culto lotado, ele pegou e falou: boa noite a todos, que a paz esteja com vocês. Eu havia pedido para um obreiro, para um pastor, dar abertura no culto. Porém, ele não subiu aqui até agora, ele não deu abertura no culto. E eu fiquei, será que ele está falando de mim? Ainda falta 3 minutos. E eu quero que essa pessoa reveja os seus conceitos e tenha respeito pela igreja. E falou um monte de coisa. E no final ele disse: e agora sim, eu quero que essa pessoa suba até o altar e dê abertura no culto, como eu disse que era para fazer. Eu tenho um temperamento colérico. A vingança é o primeiro conselho de Satanás. Não é? Mas eu subi até o altar, eu peguei o microfone e eu falei: igreja, paz seja com todos. Naquilo que eu errei com vocês, eu peço perdão. Naquilo que eu não errei, eu não tenho por que pedir perdão. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em tal lugar. E ali orei a Deus. Quando terminou o culto, eu chamei o pastor para conversar. Eu falei: pastor, por que o senhor fez aquilo? E me humilhou. Na frente, me humilhou na frente de todo mundo. E ele disse: porque o meu filho está com ciúme de você. Eu disse: se o teu filho está com ciúme de mim, pastor, é ele que precisa ser tratado, não eu. Se ele te encurralou, pastor, pelo amor de Deus, por ciúme, o que eu tenho feito para que o senhor faça isso aí? Ele falou: essa foi a minha decisão. Ele me disse: se você quiser sair, você que sabe. E essa foi a decisão, naquele dia, mais importante que eu tomei na minha vida. A decisão de ficar. Pois aquele ministério não existe mais, mas esse ministério existe. Não tome decisões por mágoa, por raiva. Não tome decisões por tentação. Não tome decisões por situações desse tipo, porque quando você está vulnerável por qualquer humilhação, qualquer coisa, aquele que está mais forte dentro de você vai ecoar um conselho. Eu lembrei de várias coisas. Quando eu conheci o meu pai biológico, as pessoas me perguntaram: poxa, mas ele te deixou, você era bebezinho. Eles te deixaram, você era bebezinho e coisa e tal. E uma decisão eu tomei. Eu disse: eu não posso mudar o que passou, mas eu posso melhorar daqui para frente, porque assim eu aprendi com a palavra de Deus. E quando eu conheci ele, nós começamos um movimento de juntar os nossos irmãos. Eu achei 10 irmãos. E fizemos uma festa de aniversário para ele, de 65 anos. Honrar pai e mãe, independente se é bonzinho ou não. Porque quando você escuta a história dele, ele sofreu muito. Ele tentou fazer o melhor com aquilo que ele tinha nas mãos, e com todas as fraquezas da vida dele. Honre o teu pai e a tua mãe. Honre a tua liderança, honre o teu casamento, honre, porque isso é uma decisão. Uma decisão. Eu lembro uma vez que eu tinha 10 anos de idade, nunca mais esqueci. A minha mãe, toda a vida, a minha mãe de criação, ela deu honra ao meu pai. Toda a vida. E instruiu eu e meu irmão a sempre honrar o meu pai, né? E eu lembro um dia que eu cheguei para ela e eu reclamei. E eu falei: que tipo? Esse ano o pai não comprou uma calça para mim? Poxa! E falei bastante coisa ali. E ela olhou para mim e falou: você tinha que ter vergonha do que você está falando. Porque o teu pai faz anos que ele não compra uma calça para ele. E você não vê ele reclamar, você só vê ele trabalhar. Eu fiquei quieto e eu nunca mais esqueci daquilo.
eu sempre lavei o carro do meu pai sem ele pedir. Varri a casa, lavava a louça. E eu espero que eles estejam, como eles sempre escutam as mensagens que eu mando para eles, eles sabem do que eu estou falando. Eu sempre fiz isso. Porque eu aprendi que um bom filho será um bom pai. Um bom liderado será um bom líder. E não começa quando você está liderando. Começa na tua humildade quando você está sendo liderado. Assim como eu sempre honro o meu pastor e a minha liderança. Você pode decidir honrar alguém, ou você pode decidir sujar a imagem de alguém. Você quer um conselho? Vença esse orgulho, essa vaidade, essa cobiça de ter impulsividade. E tome uma decisão segundo a palavra de Deus. Freud, ou alguns falam Freud, ele citou uma teoria. Ele disse assim: o ser humano tende a transferir a culpa para o outro. É interessante o que você pode estar empurrando pessoas a tomarem decisão. Tome cuidado com isso. Porque a pessoa que chega para você e sempre conta uma história de vítima, é uma pessoa muito perigosa. Cuidado. Segundo ponto que eu quero falar para vocês sobre decisão. Sobre conselho e decisão. Decidir exige responsabilidade. Eu vejo quão desastroso é quando pais tomam constantemente a frente dos seus filhos em responsabilidades que eles estão desenvolvendo na vida. Na verdade, alguns pais estão aleijando os seus filhos. E aí você encontra meninos que deveriam ser homens, tendo uma vida limitadamente virtual. Meninos ou meninas que deveriam ter responsabilidades na vida, literalmente estão pensando mais em aparecer em rede social do que ser alguém na vida, vivendo uma vida de ilusão. Você encontra esposas que vivem, em vez de honrar o seu marido, tomar à frente do seu marido, expor o seu marido, fofocar sobre o seu marido. Eu lembro que eu era criança, presta bem atenção, pode ser pesado o que eu vou falar. Eu era criança, devia ter lá uns 8, 10 anos, e ali tinha uma mulher, e às vezes fazia num condomínio, fazia aquela roda de mulheres para conversar, e às vezes nós estávamos ali por perto, e uma mulher disse que o seu marido sofria muito de hemorroida, e que o seu marido não gostava de usar cueca. Pois é, no outro dia, eu vi esse homem chegar cansado do trabalho, arrebentado e sujo do seu trabalho, e ele entrando no condomínio, passando, sabe o que eu pensei e penso até hoje? Todo mundo sabe que esse homem tem hemorroidas e sofre com isso. Todo mundo sabe que esse homem não usa zorba. Todo mundo sabe de uma intimidade de um homem que se arrebenta para sustentar uma mulher linguaruda e que não honra o seu marido, fofoqueira, e que depois disso tudo vai ficar reclamando que todo mundo fala da sua vida, mas ela é a fofoqueira da sua família. Você teve a decisão de casar. Talvez você não escutou pessoas sobre quem você estava fazendo a escolha, mas hoje você deve ter a responsabilidade de lutar pelo teu casamento, de lutar pela tua escolha e honrar a tua vida. E parar com esse discurso de que escolheu errado, parar com esse discurso de que não tem compatibilidade. Quem que vai ter compatibilidade com uma pessoa orgulhosa e arrogante? Uma pessoa prepotente? Ninguém. Tem pessoas que têm o dom de se isolar, o dom de estragar tudo. Decisões envolvem responsabilidades. E tem maridos desonrando as suas esposas, literalmente, não tomando posturas em casa que deveriam tomar.
Tomar conselho com pessoas não significa que elas têm que fazer por você algo. Consultar pessoas não significa lançar a responsabilidade covarde sobre essas pessoas, porque isso é ser fraco. E uma pessoa fraca, todo mundo toma à frente, e até pessoas que não têm instrução para isso. Não seja fraco. Talvez por malandragem, talvez por preguiça, você não quer tomar posturas em casa. E o pior lugar, escute o que eu vou falar para você, o pior lugar para o homem na sua vida é o sofá da sua casa. Ô pastor, não posso sentar no sofá da minha casa? É lógico que pode e pode desfrutar. Mas existe um limite de bom senso, porque você não morreu. Uma vez, há muitos anos isso, eu estava na casa de uma família, a mulher falou bem assim, na frente dele, porque estava uma situação tanto constrangedora, e o marido já tinha aposentado. E ela, com a mesma idade que ele, limpando a casa. Vai para lá, vai para cá, faz isso, faz aquilo. E ele chegou às 9h da manhã no sofá. Quando foi 4h da tarde sentado no sofá, ela chega para ele ironicamente e fala: escuta, você não está cansado? Não quer sentar um pouco? Ela explodiu com ele. E daí teve um desencadear de coisas. Homem, você não morreu. O descanso é uma honra, sim, é necessário. Mas algumas pessoas que pensam que porque batalharam na vida, não precisam mais de desafios na sua vida, desafios sadios. E aí, o que acontece? A tua família não morreu, você não morreu. Porém, esqueceram de te enterrar, porque vivo, você simplesmente morreu. O homem que não tem um desafio, tem uma frase no meme que está escrito assim: o homem que não tem um grande boleto para pagar, uma mulher braba para ali ficar pressionando, não é um homem, é só um menino. Mas na verdade, você precisa tomar a decisão de assumir algumas posturas na sua vida. E isso se trata de responsabilidade. Decidir ter responsabilidade. Algumas pessoas, por mais que sejam aposentadas, algumas pessoas, por mais que estejam num período da vida, escolhem acordar cedo, escolhem fazer um exercício, escolhem ir para a igreja, escolhem ajudar pessoas, escolhem ser regradas, disciplinadas na alimentação, escolhem administrar as suas finanças, ter aliança com Deus. Mesmo assim, outras pessoas não. Qual será o fruto disso? Terceiro ponto que eu quero destacar para vocês aqui sobre escolha e decisão, conselho e decisão. E é algo, esses princípios são os princípios que eu tenho dentro de mim. Terceiro ponto, escute pessoas que venceram e não pessoas que querem sucesso. Escute pessoas que venceram e não pessoas que querem ter sucesso. Hoje tem uma tendência forte, eu acho que de uns 20 anos para cá. Alguém, muito ligeiro, pega um produto, faz um triângulo, faz palestras, empolgam pessoas, e daqui a pouco chega uma pessoa que quer ter sucesso, que é uma pessoa falida, mas quer ter sucesso, chega empolgado para você, com frases de efeito que aprendeu na palestra. Foguete não dá ré. Com frases de efeito, e começam a falar coisas para você totalmente empolgados, totalmente absolvidos por uma palestra empolgante de alguém que você nem conhece sobre a vida, sobre a diária, sobre nada. E a pessoa: eu quero vencer. Daí quando chega na sua casa, olha uma janela que tem que arrumar, olha uma louça que tem que lavar, olha um quintal que tem que cuidar, olha uma esposa que precisa de manutenção, olha para o marido que precisa de ir naquele programa Arruma o Meu Marido, e pensa assim:
eu não vou encarar isso, eu quero ser grande. Eu não preciso disso, eu quero ser grande. E a sua soberba, a sua prepotência, faz com que essa pessoa piore ainda mais a sua vida, porque ninguém vai crescer sem cuidar daquilo que lhe foi confiado primeiro. Escute o que eu vou falar. Você quer avançar na tua vida? Tape os buracos da tua vida primeiro. Não, agora minha vida, a partir daqui, o Senhor me perdoou, então zerou. Eu não preciso pagar mais ninguém, que eu tinha aquela rolaiada do passado. Aí quando você lê a carta de Filemon, a carta de Paulo a Filemon, falando do seu, que era o antigo escravo dele, chamado Onésimo. Onésimo, que roubou a bolsa de dinheiro de Filemon, e era digno pela lei de morte. Fugiu com a bolsa de dinheiro, gastou, se enfiou em encrenca, fez besteira, foi preso. E quando chegou na prisão, quem que estava lá? O apóstolo Paulo, preso injustamente. Primeiro, pelos judeus que diziam que ele tinha profanado o templo. Depois, Nero, que botou fogo na parte pobre de Roma, o fogo perdeu o controle e pegou um pouco da parte dos ricos também. Então Nero colocou a culpa nos cristãos. E Paulo era um dos líderes cristãos, responsável por 52 igrejas registradas no Novo Testamento. E agora Onésimo está ali na prisão, aceita Jesus, é instruído, vai receber a alta da prisão. Paulo então olha para ele e fala: beleza, Onésimo, legal, você é cristão? Amém. Foguete não dá ré? Amém. Está feliz? Estou feliz com Jesus. Canta um louvor aí para mim. E que ruja o leão. Está tudo maravilhoso, legal. Mas tem alguns gigantes que você tem que matar ainda, né? Você tem que perdoar alguém? Você tem que amar alguém? Você tem que pagar alguém? Onésimo, seguinte, cara, você vai ter que consertar o teu podre lá com Filemão. Mas ele vai me matar. Ei, você precisa entender que para tapar esses buracos, você não está sozinho. Eu vou enviar Timóteo com você e vou enviar essa carta aqui. É um capítulo só. E ele escreve uma carta. E ele diz assim: olha, outrora, Onésimo, te era inútil, agora ele é útil. Ele saiu daí como escravo, mas agora eu lhe devolvo como irmão. E se ele te deve alguma coisa, põe na conta minha, o velho Paulo, porque planejo logo te encontrar. É uma carta que tipifica sobre Jesus como nosso advogado, sobre os livramentos e tudo mais. E Onésimo vai. Escute pessoas que venceram, e não aquelas que querem ter sucesso. Eu escuto e vejo jovens que ficam escutando blogueiros, que ficam escutando influencers, e eu não sei que tipo de influencers tem nessas questões de redes sociais, porque eu vejo muito influencer de desgraça, umas opiniões sempre contra a família, sempre contra aquilo que é produtivo, sempre contra aquilo que presta. Que tipo de influência é esse? Ah, tem um tipo de influência que é esse. Influencer, Satanás, Lúcifer. Porque a Bíblia diz que ele influenciou 1/3 dos anjos do céu e os transformou em demônios, tão condenáveis como ele. Influencer. A grande maioria desses influencers e blogueiros nunca constrói nada realmente que você deseja. Eu escuto jovens que escutam essas pessoas que nunca constroem nada, mas não escutam o conselho do seu pai, não escutam o conselho dos seus avós, que têm 60 anos de casado, 50 anos de casado, e não escutam o conselho deles, que construíram algo. Pessoas que passaram por desafios terríveis. Eu estava conversando uma vez com o irmão, saudoso irmão Jurandir, e ele contando sobre o sogro dele, e a sogra. Ele, rapaz, a vida era muito sofrida. Hoje, as músicas caipiras que tem, sertanejas, elas romantizam muito a roça. Mas quem trabalhou aqui na roça sabe o quão é difícil viver na roça. O quanto é sofrido.
O quanto é castigo você viver na roça. Não é essa realidade de você ir passear no mato e comer já do que já foi plantado e alguém cozinhou. Não. É você preparar tudo e ter uma vida muito restrita, muito sofrida. E você vai perceber algumas coisas aí. E ele disse, eles moravam num lugar e tinha uma casinha de sapê, que ele colocou folhas de bananeira em cima e rodeou de alguma coisa, e foi a primeira casa deles. Você começa a escutar histórias de pessoas que venceram na vida passando por situações absurdamente difíceis, e que você precisa escutar o conselho dessas pessoas, não é? Ontem eu fui visitar o meu pai de criação, e a simplicidade ela me cativa, a humildade ela me cativa. E aí nós levamos muito no humor algumas coisas. Meu pai está com 65 anos, e de repente ele chegou empolgado ali, ele falou, agora eu estou virado num abridor de saco de carvão. Eu fiquei olhando, ele falou, não, agora é só cortar o lado menor do fio e puxar, que ele abre. Eu falei, o senhor não sabia disso, pai? Não, eu não sabia, toda a vida eu arregaçava aquilo lá. Mas o senhor ele é o meu churrasqueiro mestre inspirador, ninguém faz uma carne igual ele. Pensei comigo, e ele olhou para mim com aquele dedo metalúrgico dele, meio torto, assim, aquele dedo milhopã. Ele olhou e falou bem assim, ó, por isso, não importa a idade da gente sempre precisa ser humilde, porque sempre tem o que aprender. Pessoas antigas podem não ter instruções de faculdades, né? Ter viajado o mundo e tantas coisas assim, mas pessoas antigas que venceram têm a sabedoria da vida, que são conclusões. Por isso que você precisa escutar o teu pai e a tua mãe. Sabe quando aquelas crianças, principalmente menino, começa a brincar de porrada, e o pai fala assim, essas brincadeiras nunca acabam bem. Isso é uma profecia. Quando a mãe fala, não ande com essas meninas lá da tua escola, você vai, olha, o que acontece? A menina carrega durante toda a sua vida o peso muitas vezes de ter que criar os seus filhos sem a presença daquele de lá, que às vezes já está até morto, ou que é um mau exemplo que você faz questão que nem conheça, porque você não escutou a instrução do teu pai, da tua mãe, do teu avô, da tua avó. E da mesma forma hoje, peita pastores, peita os pais, peita os avós, dá de dedo, tem raiva. Cuidado, escute pessoas bem-sucedidas, não fique escutando pessoas que querem vencer, porque às vezes tem uma sede desregulada, são soberbos, nariz empinado, mas precisamos aprender que as decisões maiores, elas geram as decisões menores na nossa vida. Seja fiel à tua decisão. Escute pessoas bem-sucedidas. Seja humilde. Uma pessoa destituída de senso toma decisões como Ló tomou uma decisão e levou a sua família, onde as suas 2 filhas foram estupradas, castigadas, onde ele perdeu a sua esposa ali porque se tornou uma estátua de sal. Isso é uma pessoa com o coração duro. E aí? Cuidado, escute, cuidado, porque isso vai levar você a não ser uma pessoa grata. Cuidado em não ser grato onde você come o pão. Cuidado. Você conhece a história do filho pródigo? E eles fizeram um teatro atualizado aqui, para trazer uma ideia. A palavra pródigo, no grego, significa que desperdiça a herança. Cuidado em não ser grato aonde você come o pão. E quando eu falo aonde você come o pão, eu não estou falando só em casa. Aqui eu e você comemos o pão. Aqui eu como ovelha e você como ovelha comemos o capim. Cuidado em não ser grato na tua casa, na igreja e mesmo na empresa.
empresa onde você trabalha, porque você está vendendo a tua hora, e talvez está roubando o teu patrão, desonrando e uma série de coisas assim. Pastor Mário de Oliveira, ele contou uma história de um menino que em 1962, esse menino viu o Pelé, Edson Arantes do Nascimento, na cidade de Barueri, visitar a igreja quadrangular, cultuar algumas vezes, depois subir na vida e esquecer de tudo aquilo. Um homem que fez um filme chamado Pelé Eterno, e que no final do filme troca um salmo da Bíblia pelo seu apelido Pelé. Tira do salmo Deus e coloca o seu nome. Bem, só Deus sabe sobre a sua vida e sobre as suas respostas. Mas o pastor Mário fala desse menino que em 1962 estava numa igreja e era criança ainda. E no meio do culto, ele subiu até a galeria da igreja. E ele estava sozinho ali. A igreja, o povo da igreja estava tudo embaixo, a galeria estava vazia. Ele subiu para assistir o culto lá de cima. Quando terminou o louvor, o pastor que pegou o microfone, a primeira coisa que o pastor fez e falou: desce daí, menino. Ele falou que a igreja fez assim, ó. Olhou para ele. E ele fez assim: não quero saber de criança em cima, senão daqui a pouco começa a fazer bagunça. Quer estar aqui na igreja? Fica junto com o povo aqui. E bababá, bababá, bababá. Aquele menino ficou impactado, revoltado, saiu do templo, chegou. Aliás, tem que tomar cuidado com a tua decisão, porque senão ela pode estragar a decisão de alguém. Tem gente que não está atraindo pessoas para a igreja não, mas tem tirado pessoas da igreja, porque não aguenta nada, fala tudo, é uma cara de concreto sempre, é uma cara de morte, uma cara de você não é bem-vindo aqui, não é? Ou mesmo na vida. A primeira carta que as pessoas leem somos nós. E aí esse menino saiu do templo. E ele conta que quando lá em Barueri, quando ele chegou numa esquina, estava chorando muito. E aí ele lembrou de uma devocional dele, onde o apóstolo Pedro confessa para Jesus. Pedro diz bem assim: para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida? E ele tomou a decisão de ouvir a palavra de Deus. E hoje ele é presidente de quase 40 mil templos no Brasil. E ele fala que esse homem era ele, e que aquela foi a decisão mais importante na vida dele. Não fugir por conta de uma mágoa, de uma ofensa. Por mais que ele seja administrativamente conhecido, ele tem crises pessoais, desafios terríveis pessoais, e que a decisão de permanecer, ela é uma decisão pormenor da decisão maior que ele tomou quando ele era menino. Esse tempo atrás, um pastor que é mais velho do que eu, é um pastor que ele tem qualidades administrativas e qualidades facultativas muito mais extensas do que a minha. Ele me ligou, porque embora tudo isso, ele nunca foi pastor presidente de uma igreja. E agora, ele iria assumir uma igreja. E humildemente, ele me ligou para pedir conselhos. E depois ligou para pedir mais conselhos. E esse pastor, ele já é bem sucedido, simplesmente pela sua humildade. E quando ele me perguntou, me diz aí um conselho para um pastor carregar dentro de si. E eu disse para ele: cuidado com a mágoa. Cuidado com as brechas da falta de comunhão. E cuidado com a falta de humildade. Porque isso vai mudar os teus passos, isso vai mudar o rumo dos teus sentimentos, e isso
vai mudar a história da tua salvação. Quando conversei com um pastor, quando eu estava assumindo a igreja, um pastor de Almirante Tamandaré, não lembro nem o nome dele agora, e eu estava assumindo a igreja aqui, ele falou bem assim para mim, isso há 20 anos atrás quase, ele falou bem assim: se preocupe em fazer a vontade de Deus, se preocupe em pregar a palavra e buscar ser exemplo dela. Quem vai cuidar com que leão conviva com cabra dentro da arca é Deus. Se preocupa em buscar a vontade de Deus e ser correto na tua vida. E isso eu tomei para dentro de mim. Escutar pessoas que você considera vencedor naquele objetivo que você tem é um sinal de vitória na tua vida. Eu sempre conversei, pouco assim, mas foi definido às vezes que eu conversei com meu avô, com o meu pai, porque são pessoas que venceram em várias áreas da vida. Salomão deixou claro ali, quando ele registrou Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, quando ele diz assim, deixa eu ler aqui, os 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Davi matou Golias, e ele entregou a espada que ele matou Golias, a espada que era de Golias, ele entregou no templo como honra a Deus. Saul, quando ele venceu a primeira batalha, em vez de ele honrar a Deus, ele mandou construir um monumento para a sua própria honra. A vida de Saul foi uma vida destruída, desonrosa. A vida de Davi foi uma vida de recuperação. Foi uma vida de avanços. O versículo 9 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os seus celeiros. Tem pessoas que Deus deu a oportunidade de vencer gigantes. Porém, a empresa que construíram, a casa que construíram, não serviu nada para honrar o Senhor, nem a casa de Deus. Como Davi entregou a espada. São pessoas que construíram somente para a sua própria honra, somente para a sua própria ou vaidade, ou seja o que for, mas esqueceram de tudo, esqueceram de agradecer a Deus na prática, esqueceram de ser lógicos na sua fé, não conseguem ter uma vida de avanço como deveria. Último ponto, rápido: qual é a sua decisão? Tenha responsabilidade, não procrastine, porque Ele vai dirigir os seus próximos passos. Quais são as decisões que você precisa tomar, que você talvez tenha ignorado a palavra de Deus pouco a pouco, e se apoiado em palavras, em frases de efeito? Qual é a decisão da tua vida, que deveria ser uma decisão boa, mas você tem procrastinado? Você não vai descer as águas do batismo, não? Não vai descer as águas do batismo? Eu conheci uma mulher que ela foi criada na igreja. Hoje não sei quantos anos que tem, 40 ou perto disso. Criada na igreja. E até hoje não desceu as águas do batismo. E quando surge uma oportunidade de descer as águas do batismo, parece que caça uma encrenca, uma mágoa com alguém, para não descer as águas do batismo. Porém, vai em lugares para incorporar demônios. Outrora está em uma igreja, outrora está recebendo demônios, e tem uma vida depressiva, uma vida que não avança, e uma vida que culpa todo mundo, inclusive o marido. O que você está procrastinando? O que você está culpando outras pessoas? Se é você que não está honrando. Talvez você precisa tomar uma decisão de perdoar como Deus diz que tem que perdoar. Talvez você tenha que assumir responsabilidades que Deus está te chamando para fazer à frente. Mas você está sendo covarde. E a Bíblia diz que os covardes, eles não vão herdar o reino de Deus. Não existe falta de tempo.
existe prioridade, e você simplesmente está dando prioridade a outras coisas. De uma coisa eu sei: busque a opinião de Deus e tenha responsabilidade nessa opinião. Porque Deus, quando você toma uma decisão com Ele, Ele coloca pessoas preparadas e dispostas para te ajudar. O caminho que você escolhe dar um passo com Deus, Ele sempre coloca pessoas ao teu lado para te ajudar em todas as fases, principalmente nas fases mais difíceis. Se você não é instruído numa coisa, não tem habilidade para uma coisa, não tem dinheiro para isso, Deus coloca pessoas para ajudar nisso e para resolver aquelas questões. E a tua vida, ela avança. Mas o preço da procrastinação, ou o preço de ignorar essas pessoas, levam a decisões que geram dores ou tristezas. Tem 2 tipos de pessoas aqui dentro hoje, ou 2 tipos de pessoas que estão me assistindo. Aqueles que vão decidir escutar a palavra de Deus e assumir uma postura de honra, e aqueles que mais uma vez vão ignorar, porque sempre acham que dá tempo. Eu fiz 2 fúnebres em 2 semanas, de pessoas que achavam que iria dar tempo. E de uma hora para outra, faleceram. Pessoas sadias, que não imaginavam. Já parou para pensar nessas 66, não sei se é 68 ou 66 pessoas, que embarcaram naquele voo de Cascavel para São Paulo, e simplesmente só Deus sabe da vida deles, das decisões e tudo mais. Um homem, esse tempo atrás, ele estava trabalhando, e no trabalho teve uma pancada na cabeça. Na hora vomitou, foi para casa, dor de cabeça. Segunda-feira foi querer trabalhar, vomitou, caiu, foi para a UTI e morreu, achando que ia dar tempo. Outro dia, eu fiz o fúnebre de um jovem de 21 anos, porque ele achava que ia dar tempo, sempre assim, e não deu. E aí, olha para cá, poder da decisão. Quando que você vai pedir a mão dessa menina em namoro? Quando que você vai falar para ela: nós vamos marcar a data do nosso casamento? E aí, moça, quando que você vai se dar o respeito e falar que você é cristã? Quando que você vai assumir uma postura de se matricular no instituto teológico, respondendo e sendo responsável pelo teu chamado? Quando que você vai tomar uma decisão de entrar no diaconato, de descer as águas do batismo, de testemunhar o que Deus fez na tua vida? Quando que você vai tomar uma decisão na tua vida de parar de culpar pessoas e de assumir a tua postura de valor? Quando que você vai tomar essa decisão? É quando Deus vai mudar a tua vida e o rumo da tua vida. Mas o acomodado, ele não é satisfeito, não, ele é acomodado. Há uma diferença. Eu sou feliz com a minha vida, eu sou grato pela minha vida, porém eu não posso ser acomodado, porque eu estou vivo. E aí? Quando que a voz de pessoas vai falar mais alto que a voz de Deus? Ah, pastor, mas sabe o meu marido? A Bíblia diz: você não pode ficar entre 2 senhores. Uma é a tua decisão com Cristo. E a tua decisão com Cristo nunca vai deixar você numa posição de desonra ao teu marido. Mas dizer não para Jesus, para dizer sim para Ele, é um ato condenatório. Cuidado. Pastor, até quando eu devo obedecer aos meus pais? Até quando chegar ao ponto de eles falarem para você não obedecer à palavra de Deus. Honrando a palavra de Deus, você vai honrar, porque a Bíblia fala para você honrar os seus pais, seu marido, sua esposa. A palavra de Deus diz. Mas algumas pessoas querem jogar a responsabilidade em pessoas. É muito sério sobre o que eu estou falando, mas eu sei da minha responsabilidade em 20 e poucos anos pregando a palavra de Deus e ensinando sobre o que eu estou falando. Pare para pensar na tua vida. Quais são as respostas que você quer ter?
Pare para pensar, porque hoje é dia de uma decisão ligada aos céus. E o Senhor está perguntando para você: e aí? Qual é a decisão? Se coloque em pé em nome de Jesus. A quem você decide obedecer se torna o seu Senhor. Se você decide obedecer a uma mágoa, essa mágoa torna o seu Senhor. Se você decide obedecer a cobiça, isso se torna o seu Senhor. A fuga ou o chamado. Coloca a mão no teu peito, por favor, com os teus olhos fechados. Qual é a tua decisão diante da palavra de Deus? Qual é a tua decisão diante de um gigante? Qual é a tua decisão diante de algo que tem tomado conta da tua vida? Talvez hoje o Senhor está chamando você para mudar, para melhorar em casa, talvez para ser mais organizada, talvez para ler menos a Bíblia e colocar mais em prática aquilo que você lê da Bíblia. Porque uma coisa não justifica a outra. Qual é a sua decisão hoje? Porque a tua decisão, ela envolve questões pormenores. E a gente só vai evoluir e avançar sendo humilde. Eu vou orar junto com você e você vai precisar confiar em Deus. Amém? Santo Deus, o Senhor sabe hoje de que enquanto eu estava pregando a palavra, algumas pessoas aqui ecoava dentro do seu coração uma decisão que querem fugir e já há um tempo estão tentando fugir. E eu quero pedir ao Senhor, por favor, meu Pai, que toda dureza de coração com relação à tua palavra, toda dureza venha a ser derretida diante da sua palavra. Espírito Santo de Deus, talvez há pessoas aqui que têm procrastinado decisões da sua vida há muito tempo. Por isso, Pai, está fazendo não só a sua família sofrer hoje, como está cavando a própria cova, mediante a uma série de situações. Espírito Santo, quantas pessoas aqui estão fugindo do seu chamado, alegando qualquer coisa, que estão colocando à frente de responder um sim para o Senhor. Pai de amor, quantas pessoas estão escutando pessoas falidas? Quantas pessoas estão dando ouvido a instruções de pessoas que nem conhecem, mas desprezando por orgulho pessoas que realmente são compromissadas no seu conselho, pessoas, Pai, que dão a vida mediante a sua instrução. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor venha como a estrela da manhã, sendo a luz que brilha mais forte na vida dessa pessoa, para que a tua palavra seja a rocha onde essa pessoa se apoie, onde essa pessoa construa a sua casa, e mesmo que venham os ventos, as tempestades, essa casa não vai cair, porque decidiu tomar uma postura mediante a tua palavra, construir algo sob a sua palavra. Uma pessoa que decidiu lançar a rede debaixo da sua palavra. Prospera, meu Deus, honra. E a partir de hoje, que essas honras do céu estejam nessa vida. A partir de hoje, Pai, que as bênçãos do Senhor estejam sobre esta vida. Eu não sei, Pai, se aqui hoje é a última chance de alguém, é a última oportunidade de alguém que só quer viver uma religiosidade. Mas, Senhor, eu quero pedir, porque é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, para que essa pessoa, Pai, tenha uma decisão que vai mudar a sua eternidade. Nisso, nós te agradecemos e colocamos tudo isso diante das tuas mãos, pedindo esta graça, pedindo esta unção, em nome de Jesus Cristo. E todos digam: e aí, qual a sua decisão? Dê o passo com Deus, e Ele estará contigo, pode ter certeza.